Rosário, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Rosário, conta para o pessoal que vai assistir a gente quem que você é, o que que você faz, e a gente vai falar um pouquinho da nossa parceria. Ok. Meu nome é Rosário Garcia, eu estou no litoral de São Paulo, em Praia Grande. Eu sou intérprete de conferências em inglês e português e também professora universitária em bacharelado de tradução e interpretação aqui no litoral também. Quando você fala litoral, agora com a pandemia e a gente trabalhando remoto, muda bastante o cenário, né? Muda. Assim, a gente está trabalhando de casa, né, desde que a pandemia foi instaurada. Desde o início, que foi em março de 2020, se eu fui a 3 eventos presenciais, foi muito. Dá para Uhum. contar nos dedos de uma só mão. Eu tenho feito grande parte do trabalho de modo remoto, inclusive as aulas da faculdade, a gente está remoto há mais de um ano. Então Uhum. mudou bastante assim o modo de trabalho, né? Você acha que mudou muito a qualidade do nosso trabalho como tradutor, como intérprete, de quando era na cabine, que a gente tinha os fones, tinham aqueles equipamentos, tinha um técnico de som, para agora o que a gente está usando, a plataforma Zoom com webinar e os equipamentos que cada intérprete tem? O que que você acha? Uhum. Houve uma grande mudança, sim. Primeiro, quando a pandemia foi instaurada, nós passamos por aquele momento de choque. O que vai ser da gente agora, porque todos os eventos que estavam marcados foram cancelados. Então, se você foi de um final de semana para o outro, você tinha vários eventos, depois você não tinha mais nenhum. E tudo isso implicava, como você falou, nós tínhamos toda uma equipe para montar os eventos, tinha as equipes de som, as equipes profissionais, e tinham as nossas equipes de tradução e interpretação, que tinham a cabine, o técnico de som próprio, e de repente nós nos vimos sem tudo isso. Então a pergunta foi: como que a gente vai fazer agora? Então foi uma outra corrida por parte dos intérpretes profissionais para buscar material, buscar equipamento para a gente ter um pouco dessa tecnologia em casa. Uhum. Então isso implicava microfone profissional, headset profissional ou o mais próximo possível, internet dedicada, ter uma internet só para isso, praticamente tudo em duplicidade. Então houve para os intérpretes como se fosse uma alavancada no que tange tecnologia, para a gente tentar chegar perto às equipes de profissionais de som nos eventos, né? Isso quer dizer que, então, os intérpretes acabaram assumindo grande parte dos custos que quem promovia os eventos tinha, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, quando você ia fazer algum evento que tivesse, vamos falar uma cabine, tá? O padrão, tinha uma cabine. Então, para essa cabine tinha o no break, que é o que controla a oscilação de energia elétrica. Você tinha talvez algum acesso à internet, talvez alguns fossem por internet, o próprio som em si. Então, o intérprete ele teve que ter esse equipamento em casa. Uhum, Então, ele comprou também o no break para ter energia, para não ter oscilação de energia, porque vai que você está fazendo um evento e cai energia. Você uhum, fica sem eletricidade, sem notebook, sem internet. uhum. Por conta disso, a gente também, muitos colegas têm, a grande maioria tem, 2 provedores de internet, porque se um falha, o outro funciona. Então, Sem contar, pois sem não. contar que vocês usam um computador, um notebook e entram com um tablet ou um celular para sempre ter dois dispositivos na mesma reunião, né? Exatamente, você tem que ter 2 de tudo. Dois É. computadores, o ideal seriam 2 computadores ou 2 telas, um computador com 2 telas, que é o meu caso aqui. Eu tenho uma tela, um monitor extra. Tenho também o tablet e o celular. Sim. Mas ainda tem gente que está muito mais equipada, que tem, por exemplo, 2 laptops, um computador, porque é como se cada tela você vai monitorando uma coisa. Então, se antes a nossa preocupação em cabine, nós tínhamos o nosso laptop com a informação que a gente precisava e todo o resto estava na tela e o teu concabino
o colega que trabalhava com você estava do teu lado, você está sozinho em casa. Então, você tem que ter toda aquela comunicação, todo aquele input de informação ali com você. E o celular serve para você ter contato com o teu concubino se você estiver trabalhando com alguém. E o host, né? Quem está ali que aí entra a parte da agência, né? Que no caso, Exato. a gente, a Ripple, que a gente custeia a plataforma, esses add-ons que você tem que ter, porque senão a gente não consegue fazer um evento com interpretação, né? Uhum, E a gente precisa ficar em contato o tempo todo, né? Sem exatamente. contar que, além disso, nesses últimos tempos, a gente teve aquela mudança do Zoom para o Sim, webinar, que antes permitia que a gente colocasse só 100 participantes e contratasse para isso, e agora eles acabaram com isso, porque eles não vão aumentar o preço, então eles acabam com essa limitação de 100 participantes e só vendem o pacote para 500 participantes. exatamente. Então, do nosso lado, do lado do intérprete da agência, os custos mudaram significativamente, né? Rô, conta um pouquinho como que é o processo de preparação para uma interpretação. Uhum. Olha, tanto na interpretação remota como na interpretação presencial, o modo de estudo antes de um evento continua sendo o mesmo. Tá. Continua sendo o mesmo. Então, digamos que você recebe eu vou dizer convite, você recebe o convite ou a comunicação de que você vai participar de uma interpretação X, de um evento X, tal dia. Se antes você era contratado para ficar no modo presencial, você ia o dia inteiro, mesmo que a fala do estrangeiro fosse no período da tarde ou no período da manhã, você era chamado para o dia inteiro. Hoje, com a interpretação remota, isso já é um pouco mais maleável. Uhum. Mas mesmo assim, você dedica o dia inteiro. Se eu sei que eu vou ter um trabalho de interpretação de 2 horas no horário da tarde, da minha parte ética, eu não vou organizar mais nada naquele dia, porque eu vou ficar focada naquele dia. Uhum. Então, eu não vou comparecer pessoalmente, mas eu vou estar dedicada para aquele evento. E o estudo envolve, digamos, se a gente recebe a comunicação, se a gente já sabe o título da palestra ou da fala, o que quer que seja, se o palestrante disponibilizou o material que ele vai utilizar na apresentação, nós solicitamos aquele material e nós estudamos, nós lemos, fazemos um glossário pessoal. Glossário varia muito, porque o que eu faço de glossário para mim pode não servir para você, Uhum. porque isso tem a ver com a vivência de mundo e a vivência linguística que a gente tem. Sim. Então, o que para mim é novidade, para você pode não ser, e vice-versa. Uhum. Então, a gente pode montar um glossário, se necessário. Normalmente, a gente estabelece quais são palavras ou expressões que a gente vê que aparecem na apresentação inteira, como, por exemplo, o próprio tópico principal Uhum. da fala. Não, isso aqui vai aparecer bastante. Se você conseguir se lembrar, ótimo. Se não, a gente coloca uns lembretes em volta do computador. Mas o mais importante é a gente tentar se familiarizar com aquele tema Com e aquela montar, indústria, né? Com aquela exato, com indústria aquela também, indústria. né? Vamos chamar de Porque, indústria, exatamente. porque a gente está fazendo uma coisa sei lá, para uma área de não sei, por exemplo, a gente tem um cliente recorrente de compliance. Então, a Uhum, gente tenta entender tudo sobre compliance. O que que exatamente, esse mundo de risco e compliance faz, né? exato, Quais são os jargões que eles usam, né? Então, a gente fica preparado para aquilo, porque exatamente, aquelas expressões podem aparecer a qualquer momento. Além de estudar o material, né? Porque exato, a gente pede, geralmente, o material para o cliente uma semana antes, mas às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente consegue exato. 5 dias antes, 2 dias antes, mas o ideal, o quanto antes a gente tiver, melhor a qualidade, né? E importante você mencionar isso, porque às vezes tem clientes que eles não dão não que eles não deem importância, mas eles veem assim, não, para que ela quer material? Para que isso? Uhum, Porque o que acontece? Eu sou linguista. A minha formação, o meu berço é letras. Eu estudo inglês há 30 anos, mas eu sou linguista. Eu não sou médica, eu não sou engenheira, eu não sou da área de TI. Então, uhum. muitas vezes eu estou traduzindo um texto, as palavras vêm, eu consigo formar um discurso coerente, as pessoas que estão me ouvindo entendem,
o que eu estou falando, mas muitas vezes eu não sei o conceito por detrás daquilo que eu estou falando. Então, por isso que a Uhum. gente tem que estudar antes. Você mencionou compliance, a gente tem que estudar o que é compliance, como acontece, né? Onde vive, o que come, É. né? A gente tem que Quantos estudar vivem, isso. né? É, é. Quanto tempo vive, exatamente. Porque é justamente para se tornar um pouco mais familiar para a gente, para quando a gente for fazer a tradução, isso também sai de uma forma mais natural. E não E fica quando alguém aquelas faz uma pergunta, a gente consegue responder também. Pois não. isso, não fica aquelas frases mecânicas, né? Metalizadas, mecânicas. Fica Exato. uma coisa muito mais fluida, muito mais natural, porque aí no Exato. meio disso a gente ainda tem muitas vezes pessoas de outras nacionalidades falando inglês ou espanhol ou até português, e a gente tem que conversar, né? Ou traduzir para outra Uhum, língua. E uhum. aí é, a gente tem o sotaque, tem os jargões, tem a velocidade da fala Exato. e ainda tem que soar natural e compreensível para quem está recebendo essa informação. Exato. Senão a gente fica parecendo aquelas piadinhas do Oscar, né? Lembra quando há uns anos melhorou muito a qualidade, mas a gente assistiu o Oscar e não conseguia rir das piadinhas. Exatamente. Ou ficava É aquele. porque é piada interna e a tradução que muitas vezes as pessoas fazem é uma tradução literal. Então, É, você vai para uma tradução literal, realmente você pode perder um é, pouco disso. sim, E é interessante que você falou dos, entre aspas, dos graus ou modalidades de dificuldade que podem aparecer, porque uma delas, por exemplo, como você falou, velocidade da fala. Pode ser um americano nativo falando, ou um inglês nativo falando, que é o sonho, né? Mas dificilmente isso acontece. Mas ele fala muito rápido. Então você não, sotaque americano eu entendo, tá? Mas a velocidade dele é muito alta. Ou então você tem um falante espanhol, ou um falante francês falando, ele pode falar um pouco mais devagar, mas o uhum, sotaque dele é muito carregado, então é um outro nível de dificuldade. sim, Somando-se a isso, a dificuldade do tema. sim. Então, quando a gente estuda o tema da palestra antes, a gente já está tirando uma dificuldade do caminho. Uhum, uhum. Então, assim, bom, o tema eu sei, eu estudei o vocabulário, eu fiz aqui um guia, eu me familiarizei com o tópico, então essa dificuldade eu não vou ter. Aí eu vou lidar com as que surgirem ao longo do evento, que aí pode ser velocidade, sotaque, o que Sim, seja. sim. E além disso, a gente tem uma outra coisa que é muito importante aqui, que a gente percebe nos eventos que a gente faz, é que o planejamento, a estruturação da reunião é muito importante, né? Sim, E sim. essa parceria é essencial entre a agência e os intérpretes, porque Uhum, senão. E o cliente, né? A gente tem que ter o máximo de informação possível quanto quantidade de participantes, o tipo de evento, como que vai ser a comunicação visual, é, lógico, o material que vai ser apresentado e todas as necessidades e dores daquele cliente, né? Então, se exato. ele quer que salve o chat, se ele vai usar o Q&A, se ele Uhum, vai... Tudo que vai ser usado é essencial, né? Porque senão a gente não consegue dimensionar isso. Depois ele vai pedir alguma sim. coisa daquela reunião e a gente não Uhum. consegue oferecer, né? Sim, tem um ponto interessante que você falou, que é que nós, até agora a gente estava falando assim, o preparo do intérprete, o preparo da agência, a gente tem que ter um host, né, tem que ter um anfitrião Hum, para isso, porque quando o cliente e os participantes e até os intérpretes entrarem na reunião, eu vou usar como exemplo uma reunião virtual no Zoom no modo de webinar, tá? Que tem interpretação de conferências, interpretação de idiomas. Cada qual está no seu papel. Então, o anfitrião do evento, que não é você como anfitriã do Zoom, o anfitrião do evento, ele tem o papel dele. Ele está em comunicação com os participantes, ele está conduzindo a reunião. Nós, como intérpretes, estamos fazendo a nossa parte também. E sim. você, como host, você está fazendo esse tipo de administração técnica. Ah, Então, o host aqui nessa plataforma, ele é o host técnico. sim. Mas mesmo assim, é importante frisar que mesmo os participantes, ou os panelistas, ou até os clientes,
seria interessante, que a gente sempre enfatiza, usar headset, usar fone de ouvido com Sim. microfone, porque isso melhora o input, melhora a entrada de som para o intérprete, Uhum. que isso era uma coisa que nós tínhamos nos eventos presenciais. Para aqueles que já conheciam, que já conhecem eventos presenciais com interpretação simultânea, é uma cabine que fica lá ao fundo do recinto, ela é forrada de carpete por dentro e por fora, tanto que a gente fala que é um calor absurdo lá dentro, Com um e então você ventiladorzinho está só desse com um tamanho, né? ventiladorzinho deste tamanhinho, ou então um furo, né, ao alto da cabine. Então, nós estamos lá isolados. É, Nós estamos isolados. é. Com o evento remoto, como está todo mundo em home office, esse mesmo isolamento não existe. Existe. Tem a Então, por exemplo, campainha, tem o jardineiro do vizinho, exato, o tem o vizinho que ensina de gato. fazer obra no dia. Então, É. eu, de minha parte, eu também procuro me calçar, digamos assim. Uhum. Coloco um carpete aqui embaixo da minha mesa, estou colocando, eu já tenho alguns até, painel de carpete na minha parede também para isolar o som. Então, esse cuidado, idealmente, poderia ser tomado com o cliente. Eu não vou dizer que ele vai formar uma cabine na casa dele, não é isso. Mas se já usar fone de ouvido com microfone, já ajuda muito. Faz toda a diferença, Já né? ajuda muito, Faz toda a porque diferença. utilizar o som ambiente e usar o próprio microfone aberto do computador empobrece muito a qualidade do som. É legal assim, a gente estar falando isso, porque agora eu decidi não usar o meu, que é um de uma boa qualidade também. A gente Uhum, pode até uhum, gravar um vídeo depois falando de umas dicas assim, porque eu tô tá, com um brinco grande. Essa semana a sim, gente foi fazer um evento e a gente tinha um barulhinho. A gente entrou antes, né? A gente sempre entra meia hora, às vezes uma hora antes para às vezes testar uma hora. tudo, né? Para ter certeza. E tinha um barulhinho e só você identificou que eram meus brincos batendo aqui. E aí, como eu tava com o brincão de novo para ficar bonita no vídeo, eu tirei os Discretamente nas tirou. duas. Agora eu falei, eu não vou colocar, porque eu quero ficar com os meus brincões. Mas depois a Exato. gente pode gravar um outro vídeo bem mais curtinho, só para mostrar a diferença de som. Quando a gente tem Sim, um headset, um fone, não precisa nem ser um headset mesmo, um bom fone, sim, um fone de qualidade, e esse som que a gente está aqui, que eu estou falando, que está se dissipando pela minha exato. meu super E escritório, né? tem alguns recintos que algumas pessoas moram em casa que tem revestimento de taco, ou de madeira, ou carpete, que seja, mas alguns que são aqueles revestimentos mais antigos, que é que nem azulejo, aquilo reverbera muito o som. Sim. Uhum. Então, isso empobrece a qualidade. Aí, nós, como intérpretes, o que a gente tem que fazer? Aumentar o volume de entrada do fone de ouvido, que pode ser nocivo para o Sim. nosso aparelho auditivo. E intérprete vive disso. Fora Então, que os ruídos aumentam muito, né? Sem o fone. Eu acho que mais do exatamente. que o som chegar baixo, os ruídos de todo o ambiente vêm para a gente, vem para Sim, quem está extremamente conectado naquilo ali, né? sim. Ligado, falando, e eu acho que essa é a parte mais Então, assim, a gente delicada. sempre pede, eu brinco, encarecidamente, para quando os clientes entrarem numa reunião, não tem problema nenhum. Algumas pessoas falam assim, ah, é feio isso aqui. Gente, vocês não sabem Não, é como lindo. melhora a qualidade. É, Como melhora a qualidade. Não é por frescura que a gente pede, não é. é para ter uma melhor qualidade para o evento. Porque se nós estamos ouvindo aquele áudio que tem uma baixa qualidade, todos os outros participantes também estão. E a diferença fica gritante, usando um trocadilho. A Sim. diferença no áudio é gritante. Um palestrante falando diretamente no computador, sem nenhum tipo de cuidado, com um áudio de baixa qualidade, não vou nem dizer do volume, e um intérprete utilizando um equipamento extremamente profissional, com isolamento acústico. Então, dá uma diferença muito grande. Então, invista nisso, cliente, para que Uhum. o seu áudio também tenha uma boa qualidade. Isso também melhora o profissionalismo do seu evento. Muito legal. Rô, obrigada. Imagina. Eu acho que esse é o primeiro de muitos. Acho que a gente pode dar várias dicas, coisas legais. Estou à disposição. E aí eu queria também depois, lógico que a gente pode fazer um outro vídeo mostrando a qualidade do teu trabalho, sem cabine, lógico, porque com a cabine a gente não vai conseguir gravar aqui. Sim.
Sim, e para mostrar como que funciona essa interpretação. Lógico, perfeito, eu sem meus brincos, com fone, falando claramente para você entender, ou perfeito. outra pessoa, a gente pode convidar alguém e a gente grava isso para deixar para o pessoal como uma Excelente. Nossa, amostrinha do nosso é uma trabalho. ótima ideia, é uma ótima ideia, porque Exato. geralmente, às vezes a gente falando não fica tão claro quanto a É, gente fazendo a demonstração. Fazendo a demonstração realmente é outra história. vamos gravar sim, vamos gravar. Uhum. Muito obrigada e até o próximo evento na semana que vem. Até a próxima. Obrigadão. Imagina, beijo.